E aí, tudo bom? Vamos para mais um debate e dessa vez sobre a guarda do sábado. Então pega sua Bíblia e bora. Bom dia, Cláudio Apolinário. Bom dia ao ouvinte, o telespectador através da internet da vida. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer estar com o professor Danilo também. Já tivemos outro debate aqui muito agradável. Excelente conhecimento bíblico. A gente vai sair daqui hoje bem edificado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Vai ser uma bênção. Pastor Danilo, 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. Bom, eu me posiciono dentre aqueles do meio cristão que não vê a necessidade da guarda do sábado como um mandamento a ser obedecido, a ponto de que, não guardando o sábado, esteja caindo aí em desobediência a Deus, né? Eu vou procurar me pautar em textos tanto do Antigo como do Novo Testamento e o próprio testemunho dos pais apostólicos e de toda a cristandade, né? Nós temos aí uma grande porção de textos bíblicos que podem nos esclarecer para que possamos aí tomar uma decisão, se estes pontos eles são essenciais para a vida cristã, para a salvação, né, e para a santificação. Então, eu me posiciono como o sábado tendo ficado nos preceitos da lei. Jesus, lá em Mateus, ele diz que não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim para revogar, mas para cumprir. Então, a princípio, então, temos que guardar tudo, mas Paulo nos diz em Romanos 6,14, não estais debaixo da lei. Danilo, você está correto em afirmar que não estamos debaixo da lei, porém você usa esse verso bíblico para tentar justificar algo que o próprio Paulo não defende, que é a quebra da lei. O verso seguinte vemos que a obediência à lei é sim importante, mesmo estando debaixo da graça. Em si da graça. Então nós temos que compreender o que continua e o que não continua. Isso dentro dos ensinos teológicos é conhecido como a continuidade e a descontinuidade. Ou seja, como que nós devemos lidar com o Antigo Testamento? Até que ponto tantas leis, preceitos, estatutos, ordenanças que estão lá no Antigo Testamento são imperativos e normativos para nós hoje? Maravilha. Opinião dada inicial do professor Danilo, pastor Ezequiel. Muito bom, Danilo, muito legal. Já colocou aí em luz algumas das principais questões do debate, que realmente se centra na discussão entre a continuidade do Antigo e do Novo Testamento, lei e graça e tudo mais. O que eu vou defender aqui é que a guarda do sábado, ela pertence a um ambiente de revelação divina de tal magnitude e importância que jamais poderia ser desconsiderado por nenhum cristão. Naturalmente não quer dizer que não existam complexidades na discussão sobre a guarda do sábado. Entretanto, não se pode descartar a existência do mandamento, o cumprimento do mandamento no ponto ideal, a despeito de questões um pouco mais debatíveis, assim como, por exemplo, a questão dos serviços essenciais e tudo mais. A expressão, por exemplo, que nós não estamos debaixo da lei, é muito difícil de você usar para justificar algo como, por exemplo, eu posso não guardar um mandamento de Deus que manda eu guardar o sábado. Tanto quanto, imagine se um adúltero chegasse para você fosse disciplinar ele na sua igreja, não adulterarás, ele responde para você, não estou debaixo da lei. Ninguém aceitaria esse argumento. O adventista raciocina da mesma forma em relação ao sábado. Você não pode pegar uma retórica de Paulo como dizendo não estou debaixo da lei, que tem sentido, que é correta, que é verdadeira, para justificar a desobediência a qualquer mandamento. Esse é um primeiro ponto importante. Outra coisa é, Jesus falou que o sábado foi feito para o homem, a humanidade, não unicamente para o judeu. O sábado remonta a um momento na história humana que nem existia judeu nenhum, só tinha o primeiro ser humano na face da terra, que era Adão e Eva, né, no caso. E, inclusive, a guarda do sábado ela é mencionada inicialmente em Êxodo 16, mesmo antes dos 10 mandamentos, já demonstrando que já havia uma tradição e um conhecimento prévio em relação ao tema, mas vamos trabalhar essas questões de forma bem tranquila e bem... Eu quero começar respondendo a pergunta, devemos guardar o sábado? Quando eu penso literalmente na palavra sábado, não. Devemos guardar o dia da semana chamado sábado, não. Mas quando eu olho para o princípio bíblico, devemos guardar o dia do descanso, devemos descansar pelo menos um dia da semana, independente do dia que for.
Eu creio que esse princípio é aplicável, sim. Devemos guardar um dia para o descanso, independente do dia que for, e precisamos entender que o próprio Deus, ele deixou o seu exemplo. Em 6 dias ele criou o mundo e no 7º ele descansou. Um dia para o descanso. Isto é bíblico, isto é saudável, faz bem para o corpo, faz bem para o ser humano. Então, a minha posição nesta manhã, nesse debate, será não sábado literal. E depois eu vou argumentar com aquilo que eu creio ser o ideal para os cristãos. A Igreja Adventista, ela guarda o sábado. Eles insistem em dizer que há diferença entre lei moral e lei cerimonial. E eles incluem o sábado na lei moral. Aliás, quando eles fazem essa diferença, eles chegam a chamar o decálogo de lei moral e o restante de lei cerimonial. Eles ensinam que a lei cerimonial foi abolida por Cristo, mas a lei moral permanece. Sabemos que essa distinção não se encontra na Bíblia. Eles insistem em guardar o sábado por incluírem na lei moral. É isso que eu vou combater nesta manhã, que nós não guardamos literalmente o sábado, mas guardamos um dia do descanso. Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 4, verso 9 e 10, ele diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Verso 11. Paulo, aqui ele está fazendo uma dura crítica aos cristãos da região da Galácia, dizendo que eles estavam voltando aos rudimentos fracos e pobres. Por exemplo, a guarda de dias. Não é um dia literal que nós devemos guardar. Há um princípio estabelecido lá em Êxodo 20, no 4º mandamento, quando devemos separar um dia para o descanso. Nós cristãos não guardamos o sábado, porque, em primeiro lugar, Jesus cumpriu toda a lei e na cruz do Calvário riscou todo o escrito da dívida que era contra nós nas suas ordenanças. Para ser salvo, pela graça, não é o guardar ou não guardar o sábado literal que me dá a salvação, mas é Cristo. Colossenses 2,14, Efésios 2, 8 a 10. Eu não guardo o sábado porque é impossível cumprir a lei, pois quem tropeça num só mandamento é culpado de todos. Só um cumpriu toda a lei, só Cristo. E se pudéssemos cumprir a lei, por que teria sido necessária a vinda de Jesus? Ela teria sido em vão. A lei veio por Moisés, mas a graça ela veio por Jesus Cristo. Eu não guardo o sábado porque naquela reunião do concílio em Atos 15, os apóstolos nem mesmo mencionaram a necessidade de guardar o sábado. E, por fim, não guardo o sábado porque ninguém deve ser julgado por causa do sábado, pois isto era apenas, como Paulo diz em Colossenses 2, versos 16 e 17, uma sombra daquilo que viria, ou seja, Cristo. Agora Cristo está conosco e para nós cristãos, nós entendemos que o dia que podemos celebrar coletivamente é o primeiro dia da semana. Por quê? Porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. Então, o 4º mandamento é cumprido com a ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, o descanso verdadeiro. Portanto, quando eu enfatizo um dia de forma literal, eu estou entendendo que aquele dia é mais santo do que o próprio Deus santo. O sábado se cumpre na ressurreição. Nós cristãos separamos o domingo por ser o dia que Jesus ressuscitou. Mas eu digo o seguinte, não importa o dia da semana, se você trabalha no domingo e a sua folga é na segunda-feira, reserve esse dia para um dia de meditação, de oração, de leitura da Bíblia, de evangelização, que você tem mais tempo do que os restantes dos outros dias. O importante é o dia do descanso e de meditação
e adoração a Deus. É isso que eu tenho a dizer nesse início. Primeiro de tudo, é que os Gálatas, eles eram pagãos, se tornam cristãos, e agora os judaizantes estão tentando judaizá-los, especialmente com as questões relativas à circuncisão. O que acontece? Quando Paulo fala para ele que eles querem retornar a rudimentos fracos, como guardas de dias e etc., Paulo não pode estar falando necessariamente do judaísmo, ou pode não estar falando necessariamente do judaísmo e da guarda do sábado, porque isso não representaria um retorno ao que os Gálatas já faziam antes, ou já criam antes. Representaria, inclusive, uma novidade para os Gálatas. Então, essa guarda de dias e anos e meses, etc., pode ter que ver com todo o calendário de festividades pagãs, que talvez pudesse estar sendo mesclada de uma forma sincrética na mensagem dos judaizantes em relação aos Gálatas, da mesma forma como acontece em Colossenses. Lembra que lá em Colossenses 2 você tem o elemento de circuncisão, da guarda do sábado, que Paulo menciona, mas também tem culto a anjos, também tem as filosofias, que eram coisas mais do mundo pagão do que do mundo judaico. Então pode ser que os inimigos de Paulo, os judaizantes, eles mesclavam um judaísmo sincretizado com elementos pagãos, é possível, e que de alguma maneira representavam uma ameaça à fé cristã, seja dos Gálatas, seja dos Colossenses, de maneira que Paulo usa da retórica sua particular para dizer que os Gálatas ou os Colossenses estavam sendo de alguma maneira assediados por ideias heréticas e equivocadas, e nisso o adventismo, ou eu, adventista, concordo 100% com Paulo que essas questões são extremamente perigosas e o fundamento da nossa salvação está em Cristo, e não, inclusive, não apenas nesse sincretismo pregado aos Gálatas ou aos Colossenses, mas inclusive em relação ao próprio sábado judaico. A salvação não está no sábado judaico, está em Cristo. O judeu que nega Cristo e guarda o sábado está perdido, de maneira que a salvação não vem pelo sábado. Outra coisa importante é, Jesus riscou o escrito de dívida das ordenanças, né, na cruz do Calvário. Ok, mas Jesus riscou a dívida, não a lei que gera a dívida. Até porque, imagine o seguinte, Jesus então ele perdoou o adultério na cruz, mas ele não liberou o adultério, porque ele riscou o escrito da dívida e coisas desse tipo. Atos 15 não menciona o sábado, sim, mas também não menciona que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, também não menciona que você não pode ser um ladrão. Isso não faz sentido nenhum você dizer que porque Atos 15 não menciona o sábado, você não precisa guardar o sábado. E acima de tudo, a Bíblia não diz que porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana substituiu o sábado. Isso seria uma mudança no coração dos 10 mandamentos e demandaria um pouquinho mais de clareza do que essa inferência filosófica e que não tem base bíblica. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! A vontade que eu tinha aqui, ele tem umas 2 horas para falar para cada um deste ponto, né? Eu escrevi um livro que tem 320 páginas que trata justamente sobre a importância do Antigo Testamento para o cristão hoje. A questão da continuidade e descontinuidade, e aqui tem um capítulo que eu trato 40 páginas sobre a questão do sábado. Bom, eu não vou me deter nesses pontos que foram colocados, todos eles, mas essa questão que agora foi colocado sobre o contexto de Gálatas, sobre o contexto ali de Colossenses, que não era diretamente um público judeu, não corresponde. Essa questão de anjo, vãs filosofias, essas questões que foram colocadas como não pertencentes ao povo judeu, denotam uma falta de conhecimento da literatura apócrifa e pseudepígrafa do período intertestamentário, e do contexto do primeiro século, aonde sim o judaísmo estava todo envolto em culto a anjos, superstições, vãs filosofias, enfim. Então, esses contextos, e o próprio contexto dessas cartas de Gálatas, Romanos, de Colossenses, mostra que ali tem público diretamente judaico. Então é para judeus que converteram-se ao cristianismo, sim. Agora, me atentando aqui ao texto de Colossenses 2, 16 e 17, que fala: ninguém vos julgue, dias de sábados, luas novas, que essas coisas são sombras, né? Aqui coloca 3 calendários da religião judaica, sim, que é a semana, que é o sábado, que é as luas novas, que são mensal, e que estão ali também a questão dos anos. São o calendário religioso do povo de Israel. Se nós formos observarmos ali em Romanos 14, 5 e 6... fala para que ninguém considere um dia mais sagrado que o outro. Danilo, esse verso não está falando especificamente do sábado bíblico.
O contexto de Romanos 14 trata de questões de opinião e liberdade cristã, principalmente sobre alimentos e dias especiais de jejum ou festivais judaicos. Paulo estava lidando com conflitos entre judeus cristãos e gentios cristãos sobre práticas tradicionais, como os dias de jejum e celebrações cerimoniais. O sábado do quarto mandamento, Êxodo 20, não era um dia opcional, mas parte da lei moral de Deus. Em nenhum momento Paulo sugere que os 10 mandamentos são questões de opinião. Portanto, Romanos 14, 5 a 6, não deve ser interpretado como uma permissão para desconsiderar o sábado bíblico, mas sim como uma instrução sobre respeito às opiniões individuais em assuntos secundários. E depois, lá em Gálatas 4, 9 e 10, vocês estão observando dias especiais. Então, Paulo, tanto em Romanos, quanto em Gálatas, quanto em Colossenses, está batendo firme que cristão não tem que observar dias especiais. É óbvio que Jesus, ele fala a respeito do sábado e endossa o sábado. A nova aliança se começa a partir da ressurreição de Cristo. O próprio Jesus veio que ele veio obedecer o sábado. Ele ofereceu sacrifício. Então devemos oferecer sacrifício? De maneira alguma. Porque essas coisas eram sombras. Cristo guardou o sábado porque ele veio cumprir os mandamentos. Mas nós não estamos na velha aliança, nós estamos na nova, que tem início com a ressurreição. Então, assim, é um amontoado de descontexto dos próprios textos para poder colocar esses argumentos. Uma questão interessante aí é a questão estatística. Nós temos atualmente no mundo cerca de 2,3 bilhões de cristãos. E segundo as próprias fontes do site oficial do Adventismo, temos no mundo 21 milhões de adventistas. Isso representa 0,91. Menos de 1% dos cristãos do mundo inteiro creem no sábado. Agora, uma questão interessante, e que isso se tem a partir do século XIX, né, com os movimentos aí, óbvio que sempre teve pequenos grupos esparsos, mas nunca fazendo parte do cristianismo oficial, guardando o sábado. Agora, o que nós notamos é que no Novo Testamento foi se desvencilhando do sábado, e os testemunhos dos pais apostólicos, eu tenho aqui uma relação de no mínimo 10, do primeiro e do segundo século, que eles que eles celebravam no domingo e não no sábado. Entendido, mas volto a perguntar em que isso prova algo? Usar os pais da igreja como argumento não refuta a guarda do sábado, pois muitos deles, apesar de reconhecerem a prática do domingo como o dia do Senhor, não negaram o valor do sábado. Veja essa citação, por exemplo, pois embora quase todas as igrejas de todo o mundo celebram os sagrados mistérios no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, por conta de alguma antiga tradição, deixaram de fazer isso. Esse tipo de argumento só deixa claro como hoje em dia a sola escritura não é mais colocado em prática e as pessoas se apegam ao formalismo religioso como fonte de doutrina.